todos nós, todos que temos e-mail, todos que fazem parte de alguma rede social, eles são submetidos diariamente a inúmeras possibilidades de sofrerem prejuízo ou, se não prejuízos, pelo menos sofrerem algum transtorno. E isso é muito comum na nossa realidade. É aquele negócio, prejuízo, tem gente que não se atenta, infelizmente, como a gente está até acostumado a destacar bandidos que usam arma, né? Faca, revólver, alguma coisa, e no mundo virtual a gente pensa que o bandido ele não está atento. É bandido também aquele que desvia dinheiro, que está utilizando desse mecanismo, né? Sem dúvida. A internet, até quando a internet começou, ou melhor, quando a internet passou a ser explorada comercialmente, a partir da década de 90, as pessoas faziam até por brincadeira, invadiam o computador, existia um vírus, que geralmente ele tinha uma conotação de causar algum transtorno, mas ainda estava na esfera da brincadeira, não tinha uma conotação de obter alguma vantagem com isso. Como assim? Ninguém tinha o desejo de tirar dinheiro da vítima. Agora as coisas mudaram, agora nós temos visto como que existem programas maliciosos, que são o popular vírus, que tem o objetivo de obter informações bancárias. São aqueles que copiam as informações relacionadas com transação bancária, como também quando a pessoa acessa algum site de comércio eletrônico, uma grande loja, e faz alguma compra pela internet. Existem programas que ficam no computador e que eles copiam os dados confidenciais da pessoa, né, como os dados do cartão de crédito, dados da senha e tudo mais, e usam isso para causar algum prejuízo para a vítima. E até, depois, de repente, desculpa, até complementar, a pessoa pode até usar disso para um sequestro. Ver lá nas fotos em sites de relacionamentos, como a gente até comentou no primeiro bloco, e fazer um sequestro aí, cometer um grave crime através da internet. As redes sociais, inclusive, algumas delas, elas permitem até aquilo que a gente tecnicamente chama de geolocalização. Então, a pessoa consegue descobrir aonde o indivíduo está, onde o usuário de computador está naquele momento que ele está acessando aquela rede social. Ou a pessoa, por exemplo, vai no Twitter e fala, olha, hoje eu estou na padaria, estou em tal lugar, estou viajando. E o criminoso pode observar aquilo e falar, olha, ele não está em casa, ele pode querer praticar um crime contra essa pessoa. Então tem que tomar muito cuidado, né? E quando se fala em tomar cuidado em rede social, também é muito importante que os pais orientem seus filhos a tomarem cuidado com quem eles conversam, né? É muito comum também casos em que a pessoa procura, imagina um indivíduo maior de idade, procura uma criança para tentar abusar sexualmente dessa criança. São os crimes aí que a gente diz ligados à pedofilia, né? Sem dúvida. Infelizmente até tem aumentado esse número, embora a polícia faça parte dela, mas se também não tiver colaboração dos pais, não tem jeito. Doutora, a gente fez aí uma reportagem especial falando deste assunto dos crimes da internet. O doutor vai acompanhar com a gente, acompanhe você também e preste atenção como que a internet age para aqueles que não lidam, né, com respeito, deixa a privacidade de lado. Olha aí. Esta mulher foi vítima de um crime que cresce a cada dia no Brasil. Ela caiu em um golpe aplicado pela internet. Disposta a comprar um computador, pagou R$2.000 a um site que semanas depois deixou de existir. Nunca pensei que pudesse ser vítima desse tipo de golpe. Além do prejuízo, ela ficou com medo de ser novamente vítima de algum hacker. Hoje eu continuo comprando, porém em sites que eu confio mesmo, mais conhecidos. Os crimes na rede crescem na mesma proporção dos novos usuários. Tem um laboratório que recebe mais ou menos 60 mil amostras por dia. Ou seja, são 60 mil arquivos, em média, que a gente recebe para analisar. Desses 60 mil, em média 10%, ou seja, 6 mil deles, são ameaças novas e únicas identificadas. Dá muito mais que uma amostra por minuto. Todos os dias, 500 mil pessoas entram na internet pela primeira vez. O Brasil é o 5º país com maior número de conexões. Faz tempo que o computador deixou de ser um item pouco acessível para se tornar praticamente um dos eletrodomésticos da casa.
e nem todo mundo está preparado para tanta informação de uma vez. O que a gente percebe é que as pessoas começam a entender melhor, por exemplo, o que é um ataque feito por um vírus, mas não conhecem termos como vulnerabilidade, o que é um spam, o que é um phishing, o que é um malware. São termos mais técnicos que as pessoas têm dificuldades ainda de entender. O ataque mais comum é o chamado phishing, uma pesca de dados em que o hacker acessa informações pessoais ou bancárias do usuário. Os vírus mais usados são o Bunker, que rouba dados bancários, e o Carder, que rouba senha e informações de cartão de crédito. Em dezembro do ano passado, uma quadrilha que clonava cartões de banco foi presa pela Polícia Federal. Em 9 meses, o grupo desviou 3 milhões de reais. Os criminosos atuavam em 6 estados e tinham a colaboração de funcionários de empresas que prestam serviço de pagamento eletrônico ao comércio. O Brasil conta com várias delegacias especializadas em cybercrimes. Adolescentes e pessoas da terceira idade estão entre os mais vulneráveis aos golpes virtuais. Por isso, o ideal é conversar bastante sobre o que é ou não permitido na hora de navegar. Quando você combina com o seu filho, olha, não quero que você acesse determinados sites, ou não quero que você publique determinadas informações na sua página de rede social, você está fazendo um contrato com o seu filho. Ele sabe que tem sanções. Ele talvez não tenha o discernimento ou a experiência suficiente para decidir se aquilo é bom ou ruim para ele. Mas você, como pai ou tutor, tem. Então é importante a ferramenta nesse sentido. Ela não está proibindo que ele faça. Se ele tentar fazer, ele vai fazer. Mas você vai saber e vai poder corrigir no sentido de não permitir na próxima vez, ou do momento que está acontecendo, ou até mesmo dizer, olha, eu sei que você fez, vamos conversar sobre isso, vamos entender o que está acontecendo. Que coisa, né? A gente às vezes passa até pela cabeça, será que um dia isso vai acontecer comigo ou não? A pessoa nunca pode ser autoconfiante de falar, não, comigo isso nem vai chegar. De repente, num toque, a vida dela está exposta, ou ela pode até cair num golpe. Inclusive, até o doutor já atendeu vários casos de crimes aí da internet. Sem dúvida, casos em que a pessoa abre a webcam, por exemplo, e mostra a sua intimidade, e a pessoa copia isso, que é possível copiar. Casos em que a pessoa encaminha alguma foto ou mantém uma foto armazenada em celular e esse celular ele é subtraído ou alguém acaba divulgando até com alguma pessoa com algum outro objetivo, divulga isso na internet e depois que foi para a internet, dificilmente isso é tirado da internet, né? Existem várias formas de tirar esse conteúdo, mas o que percebemos é que outras pessoas acessam e tudo mais. E, em razão disso, é um grande problema. Então, a pessoa, quando ela vai transmitir alguma informação pessoal, alguma foto, alguma imagem, ela tem que ter consciência que isso pode ser divulgado. É o que a gente sempre fala. Se vai postar uma foto, um vídeo, qualquer outra informação, imagine o que a família vai pensar se ter acesso a isso. Então, minha família não vai gostar. Então, não divulgue isso, que você pode ter sérios problemas. Bom, o doutor está aqui esclarecendo boa parte das dúvidas, né? Eu falo que assim, o tempo é muito curto, mas quem quiser entrar em contato com o doutor aqui, coloca aí o site, por gentileza, está aí na tela, www.igorjorge.com.br. Doutor, fala pra gente, como que a polícia vê em relação à punição desse criminoso, aquele que furta, por exemplo, 10 mil de uma bolsa, e de repente ele furta essa mesma quantia pela internet. A punição é diferente? A polícia está agindo para combater esses criminosos ou não? Sim, a polícia ela tem agido para investigar, e a Polícia Civil e a Polícia Federal, que são os órgãos que realizam a atividade investigativa, eles têm procurado capacitar seus integrantes para que consigam lidar com essas novas tecnologias. Apesar de não existir uma legislação específica para isso, leis que tratem especificamente disso, nós temos aplicado o Código Penal e as leis que não fazem parte do Código Penal também para punir. Então, uma pessoa que, por exemplo, acessa uma conta bancária, extrai o dinheiro dessa conta, faz um gasto com cartão de crédito de outra pessoa, ele é punido pelo Código Penal. Então, existem várias previsões. Então,
Se a pessoa inventa, por exemplo, a pessoa inventa uma história, engana as pessoas inventando uma história para poder subtrair dinheiro da vítima, existe estelionato. Então, independente se ele é cometido de uma forma eletrônica ou não, a lei já prevê o estelionato e ele pode ser punido por esse crime. Também o caso das pessoas que, um outro caso também tem sido muito comum, a pessoa disponibiliza alguma foto ou vídeo que tenha dados, né, imagens de menores de idade, como adolescentes, crianças, também incorre um crime. Na verdade, basta armazenar esse tipo de informação que já está incorrendo em um crime. Também ameaça, a pessoa passa a ameaçar outro por e-mail achando que não vai ser punido. Isso é crime, nós temos condições de investigar esse tipo de conduta e também tem sido muito comum crimes contra a honra. Crime contra a honra é calúnia, difamação, injúria, que a pessoa passa a ofender a integridade de outra pessoa, seja por um blog, seja em redes sociais. As pessoas devem tomar cuidado, porque tem assim, aquele negócio, nunca vou expor a minha vida. Mas se aquele que está agindo contra a vida de outra pessoa do próximo, a polícia está de olho, né, doutor? E temos visto diariamente isso, casos em que fazemos a investigação, quebramos os sigilos que devem ser quebrados, né? Temos acesso às informações sobre esses criminosos, e essas pessoas, elas são indiciadas e são punidas pela justiça. Tá certo. Isso tem sido muito comum. Não adianta o criminoso achar que ele vai praticar um crime pela internet que vai permanecer impune, ele não vai. Tá vendo? Porque a polícia, ela tem recursos para isso. Tá certo. Doutor, eu quero agradecer a sua participação. Mais uma vez, coloca o site aí para conversar aqui com o doutor Igor, tirar as dúvidas, www.igorjorge.com.br. Doutora, quero agradecer a sua presença, parabenizar pelo seu trabalho. A gente vai falar mais sobre esse assunto. O senhor volta aqui mais vezes. Muito obrigado. Sem dúvida, a gente que agradece aí e muito obrigado também. Tá certo, então. E a você que nos acompanhou até agora, pode entrar aqui, olha, acessar a internet, visita na record.com.br, mandar seu e-mail também para mim, robsonrice@r7.com, ou também assistir o Visita na Record através do site da Record. É muito fácil, recordriopreto.com.br. A você um bom final de semana, a gente volta na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.